Olá, eu sou a Nicole e você está ouvindo Papo de Preta, um podcast feito por e para jovens negras. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Preta, e continue comigo para conferir esse episódio. Olá, eu sou Nicole Credidio, jornalista, produtora cultural e agora podcaster. Hoje eu tô aqui com a poeta Júlia Ramos para conversar sobre arte e identidade. Júlia, seja muito bem-vinda. Se apresenta para o pessoal conhecer um pouquinho melhor você e o seu trabalho. Obrigada. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão ouvir. Meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos, sou poeta desde 2017. Nesse tempo eu participei de alguns campeonatos estaduais e nacionais também. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa trajetória e um pouquinho sobre slam, poesia, enfim, vários assuntos, né? Júlia, conta pra gente, como você conheceu o universo da poesia e do slam? Eu estudava numa escola marista em Terra Vermelha, que é um projeto social, então todos os alunos lá são bolsistas. E aí lá eu tinha uma professora, Daniela, de inglês, e um professor de literatura, que é o Jorge. E aí eles conheceram esse universo da poesia e resolveram levar pra gente em uma aula, né? Então primeiro eu tive uma aula sobre slam, sobre poesia com esse professor Jorge. E aí, assim, conheci esse universo e já amei, né? Na próxima aula ele já levou César, Dudu e 90 para conversar com a gente. Então, assim, já conheci esse universo já bem no patamar lá acima. E aí, 2017 eu acho que foi um ano lírico, né? Os slams estavam muito em alta, tinha mais ou menos acabado de chegar aqui no estado, estavam muito em alta, toda semana tinha batalha. Então, assim, eu conheci esse universo através da escola. A gente começou a ter palestras sobre, teve saraus, slams de poesia. E aí, foi na escola também que eu conheci o John Conceito, o Diego Cavaleiro Andante. E assim, esse ano foi uma coisa juntando a outra, assim, e eu fui começando a participar. No Marista teve um mini slam que eu participei, a Daniela incentivava muito a gente a escrever. Participei e a partir disso comecei a participar dos slams fora da escola também, né? Que, como eu falei, estava acontecendo muito naquele ano, porque foi um boom, assim, de cultura aqui no estado. Você conseguia participar de slam toda semana, se você quisesse. Então, eu conheci nesse ano e desde então tô aí nessa. E conta pra gente, você acredita que as suas poesias carregam muito das suas vivências como mulher negra? Nossa, com certeza. Tipo, não tem nem como não carregar, né? Eu escrevo normalmente sobre mulher, sobre negritude, sobre periferia, e eu acredito que não só uma vivência minha, mas das pessoas que estão comigo também. As minhas escritas não são necessariamente sobre a minha pessoa, mas eu passo por coisas que a minha mãe já passou, que a minha avó já passou, que as pessoas que estão em minha volta já passaram. Então eu acho que é uma vivência coletiva, né? Tem até aquele meme que nenhuma experiência é individual. É isso aí, até para as coisas ruins, infelizmente, essa experiência não é individual. Então, acredito que não só sobre mim, mas sobre as pessoas que estão em minha volta também, pelo contexto que eu estou inserida. E você acha que escrever é uma forma de quebrar esse ciclo de silenciamento que as mulheres negras que vieram antes da gente enfrentaram? Porque, assim, as nossas mães, nossas avós, nossas tias talvez não tivessem a oportunidade de falar, como você fala no slam, por exemplo, sobre as suas dores. E você acredita que isso tem um impacto, assim? Nossa, eu acredito que escrever ajuda a gente a entender esses processos também, né? Porque até pouco tempo atrás não era falado disso, assim. Se eu hoje converso com a minha avó, por exemplo, sobre algumas situações que ela já passou, ela não vai ter a consciência de que isso é racismo, ou de que ela passou por isso, por ela ser uma mulher preta. Então eu entendo que hoje a gente consegue, a partir da nossa escrita, entender esses processos. A gente não consegue resolver eles, né? A gente fala, mas as coisas ainda não mudaram. Mas a gente pelo menos consegue entender um pouco de por que a gente passa isso, de por que essas pessoas precisaram passar por isso. Então eu acho que impacta, assim, de alguma forma, porque as pessoas conhecendo, elas também conseguem aprender a lidar, né? E eu acho que isso que é o mais difícil, a gente conseguir lidar com essas situações. Com certeza. A Conceição Evaristo tem uma frase muito bonita que diz que escrever é uma forma de sangrar. E se a gente pensa por essa perspectiva, talvez sangrar seja o primeiro passo para curar também, né? Todas as nossas dores, assim, que são ancestrais e são passadas de geração em geração, infelizmente.
acho que começar a falar sobre essas dores é uma boa forma de quebrar esse ciclo, né, de violência e silêncio, assim. E você acredita que quando você passou a ser reconhecida, falando, recitando poesia, isso mudou a forma como você se enxerga também? Tipo assim, eu acho que toda mulher preta já passou por essa fase, assim, né? Até 2017, assim, antes de eu conhecer a poesia, eu não me enxergava enquanto uma mulher preta. Eu me considerava morena. Todo mundo já teve essa fase. Ai, eu morena, eu sou morena. Porque também, na época, as pessoas em minha volta também me consideravam morena. Era aquele papo assim de, não, você não é preta. Preta é aquelas pessoas preta, que eu nunca entendi o preta. Mas por ter uma pele mais clara, as pessoas só consideravam pessoas negras quem fosse negra retinta. E aí, com o tempo, que a gente foi entendendo que não é bem assim. Mas na época, assim, eu falava que eu era preta, eu sentia os olhares, tipo assim, sai daí, mulher, você nem é preta. E a gente cai meio que num lugar de não identidade, né? Não. Porque se eu não sou preta porque eu tenho a pele clara, eu sou o quê, afinal? Que eu também não sou branca. Exatamente. Os brancos não me tratam como se eu fosse branca, mas os negros não me tratam como se eu fosse negro bastante. Então, qual é o meu lugar, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente assume esse lugar, né? Tipo assim, ativamente, eu sou negra. Sim. E eu não dependo da sua validação pra isso. Eu tô falando sobre as minhas vivências, que são de mulheres negras, enfim. Exatamente. E foi a partir da poesia, sim, eu falei, a partir desse início de 2017 que eu comecei a me enxergar como uma mulher preta e, de alguma forma, influenciar a minha família também. Porque o meu pai, ele é mais escuro que eu e ele se considerava moreno. Eu ficava, pai, pelo amor de Deus, negão desse. E um baita negão desse. Então, tipo assim, foi um processo que impactou não só a mim, mas também a minha família. Hoje, a minha mãe se enxerga como uma mulher preta e foi um processo também pra eu colocar na cabeça dela isso. E você também faz parte do coletivo Nízia, né? Sim. Que é um coletivo composto só por mulheres poetas. Você acredita que o trabalho de mulheres negras dentro da cena do slam é tão valorizado quanto o de homens? Nossa, não. Eu lembro que no meu primeiro slam que eu participei, que foi na Barra, só tinha eu de mulher competindo, assim. E eu percebi ao longo desse ano que foram um trabalho de nós, mulheres mesmo, que conseguimos inserir dentro do slam, porque até então era um cenário masculino, assim, as batalhas, os slams, tudo era bem masculino. E aí foi o trabalho de mulheres, e eu considero muito Nízia, assim, como uma porta de entrada muito grande, porque o Nízia, ele surgiu dessa necessidade de a gente ter um espaço seguro para conversas. Então, o Nízia inicialmente não foi um espaço para escrever, para produzir poesia, não foi. Foi um espaço de conversa. Que a gente procurava a Dani nos corredores assim da escola, porque ela era essa imagem pra gente de uma mulher que a gente poderia conversar sobre coisas que a gente não conversava em casa, sabe? E aí ela falou bem assim, vamos se reunir? Vamos todo mundo se reunir? Porque às vezes o que você está passando, a outra pessoa está passando também, e a gente pode compartilhar. Então o Nízia surgiu disso, de conversas no corredor, que ela sentiu essa necessidade de reunir a gente. E aí a partir disso ela foi incentivando, produzir textos, músicas, fotografia, desenho. O Nízia sempre foi muito diverso assim, em relação à cultura, né? E eu acho que isso impactou muito a cena do slam, porque o Nízia foi o primeiro slam feito somente por mulheres aqui no estado. O primeiro slam Nízia foi todo pensado, produzido e executado por mulheres. E mesmo que os competidores assim do slam não eram só mulheres, abria muitas portas. Porque, por exemplo, do meu primeiro slam, no caso, que só tinha eu de mulher, pro slam Nízia, que tinha 5, 6, assim, já foi um avanço bem grande, né? E aí isso também vem muito do trabalho de outras mulheres também que já estavam na cena. Riciane, por exemplo, a Luísa, que atualmente está no Slam Flora, e outras mulheres assim incríveis que ajudaram nesse cenário para a gente conseguir, assim, minimamente dar uma equiparada nisso, né? Ainda não está perfeito, mas hoje em dia a gente já vê slams que são feitos somente por mulheres. O Slam Marielle, por exemplo, teve uma edição de só mulheres competindo, então hoje em dia a gente já consegue ver esse avanço assim, né? Não tá ideal, mas já avançou. Já há algum progresso, né? Sim. Isso é muito legal. E você acredita que ter mais mulheres nas plateias dos slams deixam as poetas mais confortáveis para se inserirem nessa cena? Ai, deixa, com certeza. Eu acho que rola a identificação, né? Porque se eu, por exemplo, estou falando uma poesia
para mulheres pretas, se não tem mulheres pretas ouvindo, não vai ter o mesmo impacto assim, né? Então eu acho que mulheres também frequentar o Islã, mesmo que não seja para competir, eu acho que é muito importante. Porque às vezes essa mulher também tem algumas poesias, mas que fica meio tímida. Fica sem graça de apresentar em público, Sim, né? então tanto quem tá no palco influencia quem tá aqui embaixo, quanto quem tá aqui embaixo influencia quem tá no palco. Com certeza, Acho que é um uma trabalho... troca, né? Sim. E além de poetisa, como você comentou, você também é estudante de engenharia civil. Queria saber um pouquinho sobre como é ser uma mulher negra nesse meio que é majoritariamente masculino e branco, né? E branca. Eu acho que eu ia falar isso, assim, pra mim, na sala, o que mais influencia não é nem a questão de gênero, assim, é a questão de raça. Porque na minha sala tem mulheres, assim, é até uma quantidade considerável, assim, não tá meio a meio, mas tem uma quantidade considerável de mulheres. Mas quando a gente pega mulheres negras, assim, o número baixíssimo. Minha turma tem, tipo, 40 pessoas, dessas 40, 3 pessoas são negras e eu sou uma delas. Então, não é nem 3 sem mim, é 3 comigo. Então, assim, é bem difícil, assim, o dia a dia, eu acho que por não se sentir pertencente, né? Você tá ali, mas você não sente que pertence àquele espaço, não pertence àquelas pessoas, que são pessoas que demonstram a cada 5 minutos que dinheiro não é um problema, e pra gente dinheiro é um grande problema, né? Mas especificamente a falta dele. A falta dele é um grande problema. Então, acaba sendo muito difícil, assim, porque são as coisas mais pequenas, assim, do dia a dia que você vai percebendo e você não vai se sentindo inserida naquele espaço. E é foda, né? Porque quando a gente pega, assim, infelizmente, os cursos que ainda são mais visíveis, assim, né? Por vários fatores, medicina, direito, engenharias, você percebe que as pessoas pretas não se sentem pertencentes àquele lugar. Como se a gente não pudesse ter esse tipo de profissão, né? Que é até uma coisa, assim, que não só as pessoas da sala, mas todo mundo em volta, quando assim, eu sou poeta, você faz o quê? Engenharia. Engenharia? Antes eu fazia matemática, era a mesma razão de matemática, porque as pessoas já entendem que por eu ser poeta eu vou fazer letras, vou fazer ciências sociais. Não necessariamente, sabe? A gente tem que começar a quebrar esse ciclo também e se sentir pertencentes nesses cursos. E ocupar esses espaços, né? E se a gente pensa também que esses cursos que você citou são os que são mais valorizados economicamente, dizer que pessoas pretas não estão lá significa dizer que provavelmente elas não estão tendo ascensão social também, né? Na sociedade que a gente vive. Não vão poder ter essa vida economicamente estável que esse curso oferece. Assim, sim, né? Com certeza. E hoje você tem planos de continuar a se apresentar e competir em slams no futuro? Ou você está mais voltada à carreira acadêmica, à engenharia, sua carreira? Eu sinto que o meu momento de slam passou, assim. Faz tempo que eu não escrevo, assim, e eu acho que volta até aquela outra pergunta de que escrever é um ato de sangrar, que a Conceição Evaristo fala, né? E pra mim virou um processo, assim, mas nem o que eu estou escrevendo, a escrita em si. Eu acho que todo poeta já passou por aquele bloqueio, assim, mental, que se força a escrever. E eu comecei a chegar nessa época, assim, de que eu tinha esse bloqueio criativo gigantesco, mas eu me forçava a escrever, porque na minha cabeça eu precisava produzir, eu precisava escrever, eu precisava participar de slam. E isso começou a ser um processo muito doloroso para mim, porque eu comecei a não gostar das coisas que eu escrevia, eu comecei a não curtir as minhas performances. Assim, foi um processo muito doloroso, até o momento de eu perceber, tipo assim, tá tudo bem eu não escrever mais, ou eu escrever quando eu me sentia à vontade para isso. Então, tipo assim, faz tempo que eu não escrevo, consequentemente faz tempo que eu não participo em slam. Não é um adeus, né? Quem sabe um dia eu volto, mas por enquanto eu quero focar mais nessa vida acadêmica, também estar na cultura em outras frentes, gosto muito de estar como organização de eventos, organização de slam, projetos, enfim, eu acho que tem outras frentes aí pra gente estar também, né? Com certeza, e toda a experiência que você adquiriu nesses anos de slam, com certeza vão ser úteis para trabalhar como produtor cultural em outras frentes e outras áreas, né? E você acredita que o machismo e o racismo podem ter colaborado para esse seu bloqueio criativo nesse momento da sua vida? As vivências que você está tendo no ambiente acadêmico, de exclusão, de não pertencimento? Eu acho que sim, mas também entra um processo de que a partir do momento que o slam começou a ser muito espalhado, assim, sabe? Eu também comecei a perceber um processo de muita gente falando sobre a mesma coisa. Coisas muito importantes de serem ditas, de serem reforçadas, mas eu me senti meio, tipo, eu vou falar disso de novo, eu vou ser mais uma dentre tantas pessoas que está falando disso.
E nessa tentativa de buscar uma forma de falar sobre isso, sobre esses assuntos que precisam ser falados, mas de uma forma diferente, trouxe esse bloqueio, assim, pra mim, sabe? Entendi. O ambiente também impactou muito, assim, porque o Islã é Pelo menos em 2017 eu me sentia muito confortável dentro do Islã. E hoje em dia várias coisas acontecem assim também para você de alguma forma ir se distanciando, né? Não é um cenário ideal ainda. É um cenário que está buscando ainda esse avanço, mas não é um cenário ideal. E aí tudo isso também vai impactando na forma que você escreve, na forma que você participa. Com certeza. E o que você diria para as mulheres negras que estão entrando nesse momento na cena do Islã? Eu diria, protejam suas mentes, assim, como eu falei, é um cenário bom, é um ambiente que você vai conhecer muitas pessoas, muitas vivências, você vai aprimorar sua escrita, sua fala, tudo assim. O Islã, eu percebo que a poesia em si me moldou como eu sou hoje. Eu falo várias vezes e falo até para esses professores que se não fossem eles na minha vida, a minha vida hoje em dia seria completamente diferente, em todos os âmbitos. Assim, as pessoas que eu tenho como amizade, a pessoa que eu me relaciono, o curso que eu tô fazendo, seria tudo diferente. Então, assim, você vai conhecer muitas coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem aquele seu lado ruim, né? E eu acho que a gente precisa proteger a nossa mente para não deixar com que isso nos consuma ao ponto de se afastar ou nos consuma ao ponto de atingir a nossa vida, assim, sabe? Então, assim, participem, mas também protejam a mente de vocês para os tipos de situações que podem acontecer. Bom, e para finalizar, eu vou ler para você uma dúvida que foi enviada por uma jovem negra no nosso formulário. Lembrando que o nosso formulário está sempre no link da bio do perfil @papo de preta no Instagram. E ele é anônimo, então você não precisa se identificar. Tem apenas algumas questões para saber a sua idade, de onde você é, para a gente te conhecer um pouquinho melhor, e um campo para você enviar em texto ou áudio o seu relato ou dúvida. Então esse que eu vou ler agora diz o seguinte: como ser segura de si e autoconfiante em uma sociedade e em relacionamentos que a todo momento colocam suas capacidades e habilidades, independente da sua formação acadêmica, profissional e até mesmo pessoal, em um lugar de desmerecimento e inferioridade? Nossa, essa aí Essa aqui veio com tudo. Essa aí veio com tudo. Eu acho que entra de novo proteger as nossas mentes, né? Eu percebo que de fato existe toda essa movimentação assim para colocar a gente mais para baixo ainda. A gente já é a base da sociedade, a mulher preta, e eles fazem de tudo assim que podem de desvalorizar a nossa fala, desvalorizar o nosso comportamento, desvalorizar o nosso corpo, tudo assim que a gente emana, a sociedade consegue desvalorizar. E eu acho que a gente precisa proteger as nossas mentes, e também não só as nossas mentes, mas nossos corpos, tudo assim, para que isso não atinja a gente. Agora a questão isso não é um processo fácil, assim. Não existe essa receita de bolo, assim, você faz isso, depois você faz isso. Não existe isso. Eu acho que cada uma precisa se conhecer ao ponto de entender o que funciona para si, né? Às vezes vai ser escrever, às vezes vai ser desenhar, às vezes vai ser estudar, às vezes vai ser cuidar mais de si. Eu acho que cada uma precisa entender o processo do seu corpo de reconhecimento, de valorização própria, né? Eu acho que quando a gente consegue chegar a um ponto de autoestima que a gente se valoriza, eu acho que poucas coisas conseguem nos derrubar, né? Tentam muito, mas acaba ficando um pouquinho mais difícil. Sim, e eu acho que sim, ela falou aqui no depoimento sobre relacionamentos que a todo momento, né, colocam a gente pra baixo. A gente não pode controlar, infelizmente, como as pessoas tratam a gente, mas a gente pode decidir permanecer ou não em relações e espaços que fazem mal pra nós. Então, assim, acho que uma dica importante é se retire dos espaços que tentam te arrastar pra baixo e fazem você acreditar que você não é capaz, descredibilizam o seu trabalho, sabe? Se cerque de pessoas que são de fato uma rede de apoio, de fortalecimento, que te levam pra cima, que te admiram. Acho que isso é muito importante, né? Sim, porque essa rede de apoio também te ajuda a sair desses espaços, Exatamente. né? Quando você tem uma pessoa que você consegue contar, conversar, essa pessoa também de fora consegue enxergar melhor qual a melhor alternativa, assim, pra você. Com certeza. Então é isso. E eu acredito que, assim, por exemplo, quando a gente tá cercado de pessoas negras, isso é importante, né? Se a gente tá falando de um recorte racial aqui,
Se cercar de pessoas negras que partilham das mesmas dores, que entendem o que você está passando, que não vão tirar por menos quando você faz uma reclamação sobre uma situação de racismo que você passou, de machismo. Se cercar de pessoas negras é muito importante. Sim. Eu percebo que, por exemplo, o Papo de Preta mesmo é um projeto que só existe porque em algum momento eu passei a empretecer a rede de pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Eu acho que quando eu estava cercada de muitas amizades que não compreendiam as minhas vivências enquanto mulher negra, esse projeto não teria saído do papel. Talvez ele tivesse se tornado uma outra coisa. Sim. Talvez ele tivesse se tornado um podcast sobre um outro assunto. Mas estar cercado de pessoas que me disseram que era não só válido, como importante falar sobre vivências de mulheres negras foi muito importante. Sim. Acho que as pessoas que cercam a gente determinam muito se a gente vai se sentir confiante, empoderada, ou se a gente vai se sentir, menor e não pertencente, assim. E isso até num contexto de rede social, né? Porque, por exemplo, eu enquanto uma mulher preta, se eu sigo só blogueiras brancas, de olho azul... A gente nunca vai ser bonito bastante. Exatamente. A gente nunca vai se sentir, assim, com essa autoestima boa o bastante pra também postar uma foto, também pra colocar aquela vivência ali. A gente também precisa se cercar de pessoas pretas até num contexto de rede social. Acho que as nossas referências têm que ser referências parecidas com a gente, de fato, né? Não dá pra gente ter um feed que só tem pessoas brancas e achar que isso vai fazer que a gente se sinta confiante e tenha autoestima, né? Porque... Não vai. Não vai. Pelo contrário, vai destruir, né? A gente se compara tanto que a gente... própria. Exatamente. Não, e faz a gente achar que o nosso cabelo é errado, inapropriado, que ele não é bonito bastante, que ele não tá hidratado bastante. Quando, na verdade, você está se comparando com um cabelo que não é o mesmo cabelo que o seu, uma pele que não é a mesma pele que a sua, um corpo que não é o mesmo corpo que o seu. Aí você se compara assim, nossa, mas aquele corpo é tão mais bonito, corta pro corpo com 25 cirurgias. Exatamente, ou uma pessoa totalmente em outra fase da vida, que tem uma possibilidade de praticar 1000 exercícios físicos por dia, quando a gente está numa rotina extremamente corrida de trabalho, estudo, e a gente tentando se inserir ainda no ambiente cultural, querendo ou não, é mais uma demanda que é um prazer imenso, mas com certeza é mais uma demanda, né? E a demanda maior de todas, né? Sobreviver, porque essas pessoas brancas ainda não precisam se preocupar, não têm essa preocupação, com essas coisas que a gente precisa a todo momento estar ligada, tá assim, sempre alerta, né? A gente não pode descansar também. Com certeza. E aproveitando que a gente está falando sobre referências, queria que você citasse uma mulher negra que é uma referência para você. Eu não preciso nem citar pessoa famosa, né? A minha avó é a minha maior referência, assim, enquanto mulher preta. A minha avó, ela hoje em dia tem 96 anos, então, assim, eu olho pra ela com muito carinho, porque ela já passou por muitas coisas. Hoje em dia, ela conta as histórias, assim, ela consegue lembrar de muitas coisas, e ela vai me contando, e aí é aquela questão dela não reconhecer que essas coisas aconteceram por ela ser uma mulher preta, né? A minha avó ainda vem da época de casamento arranjado, então casou muito nova, com uma pessoa que ela não conhecia e foi obrigada a ter diversos filhos. Então, assim, ela é minha maior referência, eu fico muito emocionada quando eu falo dela, porque eu tenho certeza que ela é o meu amor mais puro, assim. Tem aquela música do Djavan, um amor puro, e eu só consigo dedicar essa música a ela, porque eu acredito que ela tem o meu amor mais puro, assim. Então, ela com certeza é minha referência de vida. E eu tenho certeza que para ela é uma realização muito grande ver você realizando coisas que ela não pôde realizar, né? Eu acho que, principalmente para nós mulheres negras, eu percebo que as nossas mães, nossas avós se realizam muito nas nossas realizações, né? Sim. Se a gente para pra pensar que elas tiveram que passar por muitas privações, que elas não tiveram a oportunidade de, por exemplo, sentar com uma outra mulher negra como a gente tá aqui agora e falar sobre dores e alegrias e vivências, enfim. Então, eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente também cura um pouquinho elas por conseguir realizar essas coisas. A minha mãe e a minha avó e a minha mãe, né? Não posso deixar de citar também a minha mãe como minha maior referência, assim, de vida. A minha mãe, ela, em relação a isso de sentir que elas realizam o sonho delas a partir da gente, a minha mãe incentiva muito o estudo, assim, ela fala... Você pode ficar em casa, assim, eu me viro pra conseguir fazer tudo que eu puder pra você estudar, pra você focar nisso, porque eu não quero que você tenha a mesma vida que eu tive, eu não quero que você passe pelas mesmas coisas que eu passei por não ter a oportunidade de estudar e de avançar nos estudos. Então, assim, essas duas pessoas são referências da minha vida, assim. Com certeza, minha mãe também é muito assim, de valorizar, sempre valorizou muito a educação, que eu estudasse a qualquer custo, tipo, não se preocupe com outras coisas, se preocupe em estudar, e eu percebo assim, por
Por exemplo, quando eu me formei na faculdade, eu acho que ela foi a pessoa que mais comemorou, ela tava mais feliz que eu, assim. E o quanto isso é um privilégio também, né? Eu Completamente. sempre reconheci que esse lado dela de poder, assim, dar essa condição de, olha, você pode estudar e desde que o resto eu me viro aqui, eu sempre entendi isso como um privilégio, porque muitas pessoas, infelizmente, acabam não tendo isso, né? Precisam parar os seus estudos para trabalhar, para fazer outras coisas. Sim, para ajudar a família, Sim. né? E é isso, assim, eu acho que todas as famílias fazem o melhor que podem para proporcionar essas condições, né? Nós temos o privilégio de poder nos dedicar aos estudos, né? De ter mães assim, mas acho que a principal mensagem é compreender o ambiente de onde a gente vem, né? Porque apesar desses privilégios, a gente também tem vários pontos que não somos privilegiados, né? Sim. E a gente tem que ser grato, com certeza, pelas condições que nós temos, mas também compreender que não é todo mundo que vai partir do mesmo ponto, né? E que essas pessoas que não partem do mesmo ponto, com certeza precisam de apoio para conquistarem os mesmos espaços e acessarem as mesmas oportunidades que a gente acessa. Acho que a luta é para que isso deixe de ser um privilégio. E o acesso à educação, Exatamente. o acesso ao mercado de trabalho passe a ser um direito garantido a todas as pessoas negras, né? Que na teoria isso deveria ser básico, né? Exatamente. Essa oportunidade, assim, de estudar e não precisar parar os seus estudos para ajudar na família deveria ser o básico, mas infelizmente ainda não é, né? Com certeza. Bom, Júlia, eu queria te agradecer pela sua presença. Queria dizer que desde a primeira vez que eu vi você recitando aqui no Slam Radioativo em Guarapari, eu fiquei extremamente impressionada, assim, porque foi o meu primeiro contato com o slam, porque aqui em Guarapari a gente não tinha nenhum slam, e também foi o meu primeiro contato com uma mulher negra poeta. Então, com certeza você foi muito importante para esse contato que eu tive com essa forma nova de arte. Eu te admiro muito. E é um imenso prazer ter você aqui no podcast. Ai, eu que agradeço, de verdade. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu admiro você muito enquanto pessoa e eu amei também o projeto. Eu sempre quis ser entrevistada para falar, nossa, falar à vontade. Gostou? Falou tudo que queria falar. Falei. Então tá bom, muito obrigada. E, gente, fiquem atentos às redes sociais. Por lá a gente sempre vai estar publicando conteúdos complementares, indicações de livros, filmes, obras criadas por mulheres negras. Eu espero vocês lá no Instagram, @Papo de Preta. A primeira temporada do podcast Papo de Preta é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.